sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Oi, arteiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a Silmara e você tá no canal Decorando o Mundo. Esses dias eu tava vendo o canal da Paula Stefani aqui no YouTube e eu achei demais ela fazendo várias coisas com silicone. Então eu resolvi testar também. Nem eu imaginava que ele teria outras utilidades além de vedar. Então eu resolvi aprontar, coloquei a mão na massa, ou melhor, no silicone, e resolvi fazer uma bolsa com o ícone da segunda rede social mais querida de todos. E aproveitei que eu tava com a mão no silicone e fiz também uma bolsinha porta-moeda, ou para você colocar o que você quiser. Mas o tutorial dela eu vou colocar para quem me segue lá no Instagram. Então, se você não me segue, bora seguir, né? Não custa nada. Tá aqui, ó, decorando.o.mundo. Mas se você não tiver Instagram, dá um jeitinho, né? Pega o celular ali do seu marido, do seu irmão, da sua tia e assiste lá. Então, antes de começar, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha com todo mundo. E eu tô vendo aqui, ó, que você ainda não deixou o seu like. Clica aqui, vai, você não vai se arrepender. Então vamos logo para esse vídeo. E para começar, você vai precisar daquele silicone para vedação e um aplicador para ele. Amido de milho, uma forma de vidro de 25 centímetros, óleo de coco para untar a forma, tinta PVA ou acrílica na cor marrom e areia, luva de vinil e mais algumas coisas que daqui a pouco eu já mostro. Então, eu comecei untando a forma, que é para não colar o silicone. E coloquei a luva para proteger minhas mãozinhas e também porque gruda demais na mão. Então, derramei uma boa quantidade na mesa. Aí, abri um pouco mais do bico da embalagem, porque senão ele ia demorar demais para sair. Então, você coloca meio tubo do silicone. E com bastante maisena, você vai sovando a massa. Então, acrescentei a tinta também. E aproveitei e coloquei um pouquinho de branco, porque eu achei que ia ficar um pouco escuro. E aí é só sovar a massa bastante, como se fosse um pão. E não tem uma quantidade certa de amido de milho. Você vai acrescentando conforme você vai vendo se ela vai soltando da mão. Então, com ela já homogênea, peguei e abri ela como se fosse uma massa de pizza. Então, distribuí em metade da forma, quer dizer, um pouco mais da metade, porque essa é a parte que vai ficar um pouquinho maior. Então, procura não deixar uma massa nem muito fina e nem muito grossa. E já parti para fazer a outra metade, a parte de cima, aquela parte marronzinha. Coloquei a tinta marrom e foi a mesma coisa, sovando com bastante maisena. Ah, e é importante dizer que o silicone ele seca rápido, então você tem que ser um pouquinho ligeiro para ele não endurecer antes de você acabar. Então, abri a massa com o rolo, igual eu fiz com a outra, e foi o mesmo processo. Coloquei na forma untada e fui só moldando. E agora, para fazer aquelas fitinhas que tem do lado de cima do ícone, eu fiz várias cobrinhas, vamos dizer assim, né? Nas cores verde, amarela, vermelha e azul. E aí, para ela ficar fininha, que nem uma fita, passei o rolo nela e o resultado foi esse. Então, agora para fazer a borda da lente da câmera, eu também fiz na cor branca, peguei um copo e com o silicone ainda fresco, eu cortei. Então, ele ficou certinho assim. E para a parte de dentro da lente, eu resolvi fazer na cor cinza. E depois, mais no centro, eu resolvi fazer na cor preta. E o cinza foi a cor que ficou mais linda. Olha só, parece uma pedra. Então, com o silicone já seco, foi hora de medir ali onde eu ia cortar.
E lembrando que a parte marrom é a menor, então ela deu mais ou menos uns 11 centímetros de altura. Aí marquei com a caneta onde eu ia cortar. E agora marquei o outro lado, a parte cor de creme, e cortei também. E ficou assim, percebe que a borda dela tá acompanhando a borda da forma. Aí, para reforçar a junção das duas partes, eu cortei um pedaço do silicone na cor creme, ou pode ser marrom também. Passei silicone entre as duas partes e colei bem certinho ali, apertando bem, e deixei secando dentro da forma. Então, pro outro lado da bolsa, eu resolvi cortar um pouquinho mais para baixo da borda, porque eu queria uma bolsa mais fininha, então esse seria o jeito. Aí, marquei em toda a volta com a canetinha e depois foi só cortar. E fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro lado. Cortei uma tira de silicone, colei e reforcei com a tira. E agora é só aguardar secar, nem o gatinho, comendo um petisquinho, assistindo uma TV. E depois você vai pegar todas as partes e lavar com bastante água e sabão para tirar o mau cheiro que tem o silicone e também o óleo de coco. Agora, como a bolsa é quadrada e eu preciso dar uma estrutura para ela ficar mais durinha, eu resolvi fazer o quê? Forrar ela com papel machê. Então, com uma cola branca diluída em água, passei em todo o fundo dela e comecei a colocar pedacinhos de jornal. Então, eu fiz a primeira camada. Não tem problema você deixar as folhas um pouco para fora, porque depois a gente vai cortar isso. Aí, passei a segunda camada de tinta e seja generoso com a tinta, hein? E depois eu parti para a segunda camada. E na verdade eu acabei fazendo umas 4 camadas. Esperei secar, desenformei e passei a cola branca pura em toda a volta dela, que é para deixar ela mais reforçada. Então, depois dela seca, foi hora de cortar. Aí, com as duas cortadas, se você não quiser, não precisa fazer. Eu é que sou doida. Peguei e pintei o fundo dela com a cor creme, que é parecida com a bolsa. Agora, com ela seca, a gente tem que colar, né? Peguei a luva, peguei o silicone e passei em toda a superfície dela para colar. Então, depois de passado, espalhei toda com a mão para deixar uniforme. E aí, apertei bem o silicone contra o papel. E depois, para ficar bem coladinho mesmo, coloquei dentro da forma. E aguardar novamente por 1 hora. Então, para fazer o forro, eu tinha um pedaço de feltro aqui em casa e aproveitei. Cortei um quadrado dele. Peguei a cola branca, passei em toda a superfície ali da bolsa. Posicionei o feltro certinho, sem deixar ele torto. Apertei bem e fiz o mesmo com o outro lado. Mas como esse outro lado ele é mais fundo, eu tive que fazer uns recortes no tecido, que eu vou mostrar agora. Marquei com um pontinho em cada canto. Tirei o tecido e cortei ali na diagonal até chegar no ponto onde eu marquei. Agora foi só posicionar o tecido ali dentro, pegar uma parte pôr por cima da outra e depois colar. Então, aguardo um pouquinho, não demora muito porque a cola branca seca rápido. E agora, com todas as partes da câmera prontas e separadas, a gente vai começar a colar ela ali na frente. Ah, e repara que eu tive que cortar um pedaço um pouco maior do branco porque eu achei que não ia ficar tão legal. Aquele que eu cortei com o copo, eu achei que ficou pequeno. Teria que ter visto isso antes, né? Mas tudo bem. Então, fui colando tudo no seu lugar bem direitinho, olhando ali na tela para ver se não estava fazendo nada de errado. Esse eu marquei no centro dele com um compasso para saber direitinho onde eu ia colocar a outra parte que vem agora, que é a preta, para não ficar torta.
E nessa parte coloquei um pingo de silicone e colei um daqueles botões grandes na cor preta que você encontra em qualquer armarinho. Por cima dele colei um botão um pouquinho menor, só que transparente. E na parte de cima, que é o flash, se eu não me engano, também colei os mesmos botões, o preto e o transparente em cima. E agora foi a hora de colar as fitinhas que tem ali em cima da palavra Insta. Agora, para dar o acabamento ali na borda da bolsa, que tava meio estranho, né, sem acabamento. Então, eu peguei esse cordão de São Francisco e colei em toda a volta. Agora chegou a hora de colocar o zíper. Eu comprei esse zíper que vende por metro e comprei o cursor separado. E eu preferi colocar 2 cursores, porque assim eu acho que com essa bolsa para abrir ficaria melhor. E como essa bolsa ela é mais durinha, então uma dica que eu tenho para te dar, é melhor você colocar o zíper até o fundo, que assim na hora de você pegar alguma coisa dessa bolsa vai ser mais fácil. Então, como vocês viram, eu colei um lado com cola quente mesmo, porque não daria para costurar essa bolsa. E agora eu cortei um pedacinho de feltro para colar no fundo ali, para dar o arremate, reforçar o fundo e fechar a parte do zíper. Então, agora posicionei a outra parte ali, e com cuidado para não deixar torto, né? E também cortei uma faixinha de silicone para colocar no fundo para deixar ela bem forte. Passei silicone e apertei bem ali no fundo. Então, agora foi a hora de colar as alcinhas. Eu peguei um pedaço de grampo, cortei e passei ele ali na tirinha dobrada de silicone e ficou assim. Fiz a mesma coisa do outro lado. Então, reforcei com bastante silicone e foi só atravessar na bolsa. Aí apertei bem com a ajuda de um alicate e depois dobrei ele pela parte de dentro para ele não sair de jeito nenhum. E agora é só colar a outra parte do zíper na parte de cima, da frente da bolsa, na verdade. E foi a mesma coisa. Eu abri o zíper e comecei a colar com cola quente em toda a volta. Então, ela ficou assim por dentro. Linda, linda, né? Perfeita. E para fazer a alça, eu comprei uma corrente dourada, linda, linda. E esses 2 ganchinhos aí, eu peguei de 2 chaveiros que eu já tinha. E finalmente tá pronta a nossa bolsa do Instagram. E se você acha que eu acertei de primeira, tá muito enganado. Foram 2 tentativas fracassadas, mas eu não desisti. E eu espero que você também não desista de nenhum sonho na sua vida. Confie em você que você é capaz de tudo. Agora fala aí, essa bolsa não ficou demais? Ficou incrível, eu amei. Comenta aqui se você achou essa ideia legal e se você faria também. Então eu vou ficando por aqui e um beijo e até o próximo vídeo.